Feliz sábado para todos os nossos ouvintes, principalmente eu falo para a Escola do Pensar, mas também para todos aqueles que nos ouvem. 28/7/2023, mais um final de semana, mais um início de sábado. Hoje iremos falar sobre a queda do homem. A queda do homem, ela está relatada ali de uma maneira sucinta, mas está em Gênesis 3, de 1 a 10. Ali está toda a história, um panorama que aconteceu lá no Éden. Vamos fazer alguns comentários sobre isso para esclarecer talvez aqueles que estão em dúvidas, como quantos, eu já tive quantas dúvidas a esse respeito. Durante anos e anos eu falei, eu aprendi, eu li, eu ouvi, eu perguntei, tirei dúvidas, até que eu pude compreender isto que eu vou falar para vocês. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor é grande e misericordioso. Nós agradecemos, Senhor, pela misericórdia que o Senhor teve de nós. O Senhor criou o homem, deu todas as recomendações para que este homem permanecesse com vida, com alegria, com saúde. E, infelizmente, Senhor, nós caímos em pecado. E obrigado porque o Senhor permitiu que o Espírito Santo deixasse para compreendermos a história, essa triste história da queda do homem. Pai Santo, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, que nós pudemos então adquirir de volta a vida tal qual éramos antes do pecado. Nós pedimos em nome de Jesus e agradecidos estamos. Amém. Deus fez o homem e ele já sabia que ele ia pecar. Olha, nós não vamos poder entrar no juízo de Deus, mas há possibilidade sim, porque se nós fomos criados, assim como muitos outros planetas em algum lugar das galáxias também foram criados, nós tínhamos a liberdade de pecar ou não pecar. Infelizmente, o homem pecou lá no início. Mas nós temos culpa disso? Sim, só por um motivo. Eva e Adão, nossos pais, pecaram e nós herdamos dos nossos pais o pecado original. A nossa tendência é má. Agora, nós temos a escolha hoje de pecar ou não pecar. Não por nossas forças, mas pela força do Espírito de Deus. O Pai Nosso diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós devemos correr cada momento para que Ele tenha misericórdia de nós. O que é misericórdia? Duas palavras latinas. Miséria, é coisa ruim, é pecado. Córdia, é coração. Deus colocou o seu coração em favor das nossas misérias. Ele nos salvou. E interessante é que nós não procuramos a Deus. Ele é quem nos procurou para salvar. Que Deus maravilhoso, que Deus completo, Deus é infinito, eu não compreendo. Eu só sei que Ele é grande, Ele é misericordioso, eu amo. E por que eu amo a Deus? Dá para não amar? Eu pergunto a vocês, dá para não amar a esse Jesus extraordinário, esse Deus maravilhoso? Que vendo-nos em uma situação de morte, Ele vem até nós e Ele nos salva? Antes mesmo que nós tivéssemos nascido, Ele já estava atrás de nós. Nós estávamos em seus planos e continuamos. E nem um cabelo de nossa cabeça cai sem que Ele fique sabendo. Nem uma folha de árvore na floresta cai sem o conhecimento dEle. Isso é maravilhoso. Mas vamos aqui a Gênesis 3, do verso 1 até o verso 10. Vamos ler e ver o que aconteceu. Mas a serpente, quem era a serpente? Ou quem é a serpente? É o inimigo, é o diabo, é Satanás. Mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Vocês sabem que não foi assim que Deus disse, mas porque a serpente questiona? Porque ela criou uma curiosidade. E Eva foi, então, como que ajudar a Deus, se Deus não precisa dessa ajuda. Foi defender a Deus. Deus não precisa de advogado. E ela correu e disse, não,
ao invés dela dizer assim, amigo, desculpa, eu estou me retirando, porque Deus havia dito que não se afastassem Adão de Eva, porque o pecado viria. Mas ela quis dar uma explicação. Não foi assim que Deus disse. Ele disse que nós podíamos comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis e nem nela tocareis, para que não morrais. Isto é, se comer, morre. Deus foi amoroso, claro, objetivo. Não comam do fruto do meio do jardim. Isto é proibido a vocês. Comam de todos, menos de um. Porque se comermos, nós morreríamos, disse Deus. O verso 4 é triste. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Eu tenho que dizer uma coisa muito forte. Todas as crenças que acreditam que a pessoa morre e fica viva, está atendendo o quarto verso de Gênesis 3. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E eu pergunto a você, quando você morre, morre? Ou a alma fica viva? Ou tem um espírito que fica vivo? O homem morre, porque o salário do pecado é a morte. Tem meios de evitar a morte? Tem. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso já é a redenção. Isso é mais tarde. Mas por enquanto aqui, comeu do proibido, morre. E o que é morte? Morte é ausência de vida. Como é que nós podemos dizer que vimos alguém que morreu falando, dizendo, andando? Então não morreu. Nós precisamos prestar atenção à língua portuguesa ou qualquer outra língua. Morte é morte. Morte não é vida. Quem morre não tem vida, a menos que depois da ressurreição. O que é ressurreição? É trazer de volta a vida. E os ímpios serão ressuscitados? O que é que diz a Bíblia? Sim, os ímpios também serão ressuscitados. Para quê? Para a vida eterna? Não. Para a vida eterna de sofrimento? Não. Para a destruição eterna. Os ímpios terão destruição eterna após a ressurreição, e eles terão a segunda morte, diz Apocalipse 20. Meus prezados, isso é simples demais para compreender. Mas então, nós precisamos ter esta compreensão. E você quer um verso também muito esclarecedor? É João 5, 28 e 29. O Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, onde Jesus aqui está falando a respeito do que vai acontecer àqueles que morrem. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros, nas sepulturas, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Quando? Na ressurreição. Os que fizeram o bem, olha, uma paradinha aqui. O que é fazer bem? Fazer bem é fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus peca. E o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal sairão para a ressurreição da condenação, do juízo, da morte. Os ímpios morrerão 2 vezes. Os salvos morrerão uma vez só. E alguns nem sequer morrerão, porque quando Cristo voltar, os que estiverem vivos serão apenas transformados. Em um momento oportuno, nós vamos falar disso também. Ok? Então, vamos compreender a Bíblia. Mas por que o senhor passou de Gênesis até João? É assim mesmo. A Bíblia, ela se explica, as doutrinas, as profecias, elas são colocadas na Bíblia inteira, de pedacinho em pedacinho, de pedacinho em pedacinho. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, regras mais regras. É a maneira de estudar a Bíblia. Agora, nós precisamos conhecer a língua portuguesa, o mínimo, porque nós precisamos prestar conta a Deus. Apocalipse diz para aqueles que leem, para aqueles que veem e ouvem. Muita gente que uma pessoa pode não saber ler, mas ela precisa ter um entendimento. Digamos que o juízo de Deus fosse assim:
4 perguntas somente. Lá na Terra você aprendeu a ler? Sim. Você tinha a Bíblia? Sim. Você lia e entendia o que lia? Sim. Porque se não lia e não entendia, então não sabia ler. E a última pergunta, e por que você foi pela mentalidade dos outros? Se você sabia ler, tinha a Bíblia, lia e entendia e foi ouvir a quem? Não há desculpas. Nós precisamos ter a responsabilidade daquilo que Deus nos colocou nas mãos. Ele nos deu a revelação através do Espírito Santo, os homens santos de Deus falaram, e está aqui diante de nós, para todo cristão, esta maravilhosa palavra chamada Bíblia, ou Sagradas Escrituras, e outros nomes também. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos façam compreender aquilo que nós precisamos para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar? Eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, agradecidos por tudo que o Senhor nos concede. Dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra, que seja para a honra e glória do Teu nome, aquilo que nós vamos viver, compreender e servir aos outros também. Nós queremos espalhar para todos aqueles que precisam ouvir essas novas notícias, Evangelho. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.